Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e hoje a gente vai falar sobre uma das dúvidas mais comuns do consultório, que é higiene íntima. Bom, quando a gente vai falar sobre higiene, como tudo na ginecologia, na verdade, a primeira coisa que eu preciso falar é um pouquinho sobre anatomia. Por quê? Porque a higiene, ela tá totalmente relacionada com a questão de corrimento / conteúdo vaginal. O que é isso? Existe uma secreção na nossa vagina que a gente chama de conteúdo vaginal, que é uma secreção natural, normal, que todas as mulheres têm. E, infelizmente, muitas pessoas chamam isso de corrimento. Só que existe uma diferença muito importante entre essas duas coisas. Corrimento é um conteúdo vaginal alterado, de doença, que tem alguma coisa errada. E conteúdo vaginal é essa secreção normal que toda mulher tem, que todo dia, se você colocar o dedo na vagina, você vai identificar uma certa secreção. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E aí isso bate mais uma vez com a questão do autoconhecimento do corpo. Porque se você não sabe o que é o seu normal, como que você vai saber quando tiver alguma coisa errada? Então, começando a falar de higiene, na verdade, vamos falar um pouquinho sobre anatomia primeiro. Tenho aqui o meu modelo de vulva. Lembrando que vulva é a parte externa dos órgãos femininos. Vagina, colo do útero, útero, ovário e tubas uterinas são os órgãos internos. Então, quando a gente fala vagina, a vagina, ela é o canal vaginal, né? Que liga a vulva até o útero que tá aqui por dentro. Então, olhando de lado, ela é esse órgão tubular que liga a parte externa ao útero. Por que é importante saber de vagina? Porque quando a gente vai fazer a higiene dos nossos órgãos íntimos, a gente lava, na verdade, deve lavar, na verdade, apenas a vulva, ou seja, apenas por fora. A primeira lição que eu dou para todos os meus pacientes e para as pessoas que eu converso no geral é: antes da gente fazer alguma intervenção, então tomar um remédio, aprender uma técnica nova de alguma coisa, de autocuidado, antes de tudo você precisa conhecer o seu próprio órgão genital. Na vulva, então, a gente tem o clitóris, que na verdade essa região aqui por dentro dos pequenos lábios é a glande do clitóris, é só uma parte dele. Ele é um órgão bem grande que aparece aqui por trás, por debaixo da pele. Inclusive tem vídeo aqui no canal, tanto de anatomia da vulva e do clitóris, quanto um vídeo que eu falo sobre diferentes tipos de orgasmo, que eu também falo bastante sobre anatomia. Então deem uma olhadinha, vou deixar aqui no card. Então aqui temos na vulva o clitóris, a glande do clitóris. Os grandes lábios são os lábios externos, que são cobertos por pele e pelos. E por dentro a gente tem os pequenos lábios, ou lábios internos, que são parte de pele e parte de mucosa, e que na parte interna aqui não apresentam mais pelos. Essa região por dentro dos lábios internos, a gente vai ter então aqui em cima a glande do clitóris, descendo um pouquinho, um canal bem fininho e pequenininho, que aparece como um pequeno orifício, que é a saída da uretra, por onde sai o xixi, e um pouco mais para baixo, o introito vaginal, que é a entrada da vagina. E mais para baixo ainda, já, né, fora aqui dos pequenos lábios, o ânus, que é a saída do reto, por onde a gente evacua. Então, quando a gente vai falar primeiro de higiene, e depois eu vou entrar na questão do conteúdo vaginal versus corrimento. Quando a gente vai lavar a vulva, a primeira coisa que vocês precisam entender é que a gente só deve lavar por fora e nunca por dentro. Ah, mas não tem que nem lavar só com água? Não, não tem que fazer nada dentro da vagina. Como que a gente lava a vulva por fora? Precisa usar sabonete especial, aqueles sabonetes que são específicos para região íntima? Não. Ah, mas eu gosto, eu tenho um que eu gosto. Pode? Poder pode, mas eles não fazem diferença pro bem. E pode ser que eles façam diferença pro mal. Como assim? Então, quando a gente vai lavar a vulva, o mais importante é a lavagem mecânica, no sentido de que é o movimento que você vai fazer
entrando em cada partezinha aqui, meio que dando uma esfregadinha com os dedos de forma gentil, mas realmente passando os dedos nas diferentes reentrâncias aqui da vulva, que vai fazer a limpeza e não o sabonete em si. Com isso eu digo que não adianta nada você pegar um sabonete e fazer assim, ó, e achar que tá limpo. Não vai tá. Por outro lado, você pode limpar ela perfeitamente sem sabonete também. Então, quando for lavar a vulva, joga água, né, água corrente, no chuveiro, enfim, ou um chuveirinho, e você passa a mão em todas essas regiões aqui por fora. Por que não é para lavar a vagina por dentro? A vagina possui bactérias, várias bactérias que vivem nela e que são bactérias saudáveis. Quando a gente passa sabonete ou faz ducha vaginal, né, joga um jato de água lá dentro da vagina, esse jato de água ou sabonete lava essas bactérias, pode matar essas bactérias e isso altera uma coisa que a gente chama de flora vaginal normal. Como todo mundo sabe, no nosso intestino a gente possui bactérias que são bactérias boas que ajudam na digestão dos alimentos. Na vagina também existem bactérias boas que protegem a vagina de infecções, de bactérias ruins. Quando a gente desbalanceia esse equilíbrio que está acontecendo ali dentro, a gente pode aumentar a chance de ter infecções genitais, que são, algumas delas, causa de corrimento. Então, lavar só por fora, só com água. Se quiser usar sabonete, pode usar sabonete. O melhor tipo de sabonete que existe para limpar a vulva, para as pessoas que querem usar sabonete, é um sabonete líquido e neutro e com o menos possível de química e perfume. Então não é para ficar usando perfume genital, não é para pegar desodorante e passar na vulva, desodorante de axila, não é para pegar perfume e passar na vulva e não é para usar nem esses perfumes que são ditos que são específicos para a região genital. Por que eu digo isso? Não precisa ficar colocando química na sua vulva. Quanto mais química você coloca na vulva e na vagina, maior as chances de ocorrer um desequilíbrio da flora natural e isso causar alguma irritação, alergia, bolinhas ou mesmo corrimentos e às vezes até doenças mais graves. Ah, Amanda, mas você tá me falando que eu posso então não lavar a vulva com sabonete? Eu não uso sabonete? Sim, é possível você não usar sabonete. Para as pessoas que querem usar sabonete porque se sentem mais limpas e gostam do cheiro, enfim, pode usar sabonete na vulva por fora, por dentro nunca. Mas, por exemplo, digamos que você é uma pessoa que tem o hábito, que é um hábito muito bom, inclusive, de passar uma água, né, de se lavar toda vez que vai no banheiro fazer xixi ou cocô. Digamos que você vai no banheiro 10 vezes por dia. Não é para você passar sabonete 10 vezes por dia, porque daí isso vai causar, sim, um ressecamento, irritação da pele, mesmo que seja um sabonete adequado. Então, pessoas que têm esse hábito de se lavar após fazer xixi todas as vezes, só joga uma água. E daí, quando for tomar banho mesmo, daí você pode no máximo 2 vezes por dia, passar sabonete na vulva. Isso eu tô falando para pessoas que têm alguma questão. Você pode estar pensando assim, ai, que exagero, eu sempre lavei com sabonete várias vezes e nunca aconteceu nada. Ok, que bom. Então, pessoas que não têm nenhum problema na vulva, não tem candidíase geralmente, não tem nenhuma irritação, alergia, nada, você pode fazer a limpeza, desde que esteja limpa, você pode fazer a limpeza do jeito que você achar melhor. Por fora, tá? Por dentro, não. Mas existem pessoas que têm essas questões com a vulva, né? Que toda vez que depila dá problema, toda vez que tem relação tem candidíase, que quando fica calor já tem candidíase, vai na praia uma vez já tem candidíase. Enfim, essas pessoas que têm uma vulva mais sensível, daí sim podem se beneficiar desse tipo de coisa, de diminuir sabonete, diminuir química, diminuir absorvente descartável, que é também uma outra química, um plástico ali que pode causar alergia, irritação e precipitar essas inflamações assim da vulva. Só um parênteses que o ânus realmente tem que lavar com sabonete, então quando você vai tomar banho, você precisa, mesmo que você opte por não usar sabonete na vulva, o ânus você precisa lavar com sabonete. Ainda dentro de higiene, falando sobre, então, fazer xixi e cocô, né? Quando a gente faz xixi, você vai passar o papel aqui na uretra, né, na região do introito vaginal, aqui da vulva, e vai jogar esse papel fora. Quando a gente faz cocô, você precisa limpar da frente para trás. Se você passa um papel aqui,
eventualmente pode acabar levando fezes, mesmo que não seja visível, né, para a região da vagina e da uretra. E essa contaminação pode também precipitar infecções genitais ou infecções urinárias. Então, sempre tentar, quem usa papel após se evacuar, passar assim por trás e não pela frente. Mas, como eu já citei aqui, o ideal é que pelo menos, se for possível, claro, quem tem acesso a esse tipo de coisa, né, a poder se lavar após evacuar, é muito interessante, muito saudável que em vez de você usar papel, você se lave com água e sabão, pelo menos o ânus, né, que é onde evacuou, após cada evacuação. Isso também gera uma saúde íntima melhor do que você ficar só limpando com papel. Bom, antes de entrar na próxima parte, que vai ser dúvidas comuns, que são sempre me perguntadas, eu quero então voltar naquele assunto que eu tava falando sobre conteúdo vaginal versus corrimento. Então, uma mulher que não usa hormônios, ela tem uma variação do conteúdo vaginal normal dela durante o mês. Sendo que no período da menstruação ela vai ter sangue saindo pela vulva, pela vagina. E na maioria do mês que ela não está menstruada, ela vai ter um conteúdo vaginal que é muito típico e que é muito comum. Se você não está menstruada agora e não usa nenhum hormônio, provavelmente você está com esse conteúdo vaginal agora. Que é um conteúdo vaginal, que é uma pastinha branca, sem cheiro, que pode ser levemente ácido e que desfarela, assim. É como se fosse realmente uma pastinha branca, que pode ser em menor quantidade ou em maior quantidade. Existe um vídeo aqui também já de estudo de ciclo menstrual em que eu falo bastante sobre o conteúdo vaginal e como ele varia durante o ciclo menstrual. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu também vou deixar aqui no card. E no período fértil, a mulher ela tem uma secreção vaginal que a gente chama de muco cervical, que é uma secreção que é totalmente diferente dessa pastinha branquinha. Ela se torna uma secreção elástica, transparente, parecendo uma clara de ovo, que é muito típica e que ocorre aí durante uns 4 dias, geralmente bem no meio do ciclo menstrual, né? Cerca de uns 14, 10 dias depois da menstruação, já começa a acontecer esse muco cervical. Voltando ao começo do vídeo, se você conhece como que é a sua secreção vaginal diária e nos diferentes momentos do seu ciclo, quando acontecer uma infecção, quando você tiver realmente com um corrimento, você vai saber claramente diferenciar, falar, poxa, isso aqui não é comum, isso não é o que habitualmente eu vejo na minha vagina, isso tá com um cheiro que é diferente do que o cheiro que eu sinto todo dia da minha secreção. Então o exercício que eu proponho pra vocês é, todo dia, quando estiver entrando no banho, ou uma vez por semana, pelo menos, coloque o dedo na vagina e veja a sua secreção. Sinta o cheiro, vê qual que é o aspecto, vê qual que é a cor, vê qual que é a quantidade. Porque se algum dia você notar que tem alguma coisa estranha, esse hábito que você criou de sempre conhecer como que é a sua secreção vai te facilitar em diferenciar o que é uma secreção normal e o que é uma secreção que talvez realmente tenha uma infecção. Os corrimentos, eles são, portanto, conteúdos vaginais que não estão normais, porque eles estão com algum desbalanço de bactéria ou outros micro-organismos que podem estar causando aí uma doença mesmo, uma infecção. E o que a gente tem que prestar atenção em um conteúdo vaginal que a gente pode pensar que ele virou realmente um corrimento? A gente tem que prestar atenção em corrimentos que são de cores diferentes, então que são muito amarelos, como um pus, ou às vezes mesmo esverdeados, ou em grande quantidades meio acinzentados e bolhosos, ou ainda o corrimento típico da candidíase, que é um corrimento branco, que parece leite talhado, tem uns pedacinhos brancos, como se fosse realmente um leite, assim. Então, primeiro ponto, o aspecto da secreção, a cor da secreção, se tem bolhas ou não. Segunda coisa, o cheiro. Então, secreções com cheiro muito forte, com cheiro de podre, cheiro de peixe, cheiro de pus, de infecção, não são normais. E a terceira coisa importante é sintomas associados. Então, se você tá com dor, se você tá com dor na penetração, se tá com bolhas, feridas, úlceras na vulva e na vagina, pode ser que você esteja realmente com uma doença, com uma infecção. Então, essas 3 coisas, aspecto do corrimento, do conteúdo vaginal que a gente tá pensando que é um corrimento, né? O cheiro
E se tem sintomas ou não, são sinais que podem, se tiverem presentes, você pode procurar um médico para ver se você tá ou não com algum tipo de infecção vaginal. Agora, dúvidas frequentes e gerais assim sobre higiene. Então, a primeira coisa muito comum, qual é o tipo de sabonete, que eu já falei. Não é preciso você gastar dinheiro com um sabonete especial, mas se você é uma pessoa que tem questões com a vulva, evite usar sabonete. Se for usar, use uma vez ao dia e de preferência um sabonete líquido e neutro, com o mais natural possível, com o mínimo de química e de perfumes, assim, possível. Segunda coisa muito importante que eu já falei, não lavar dentro da vagina. Ai, Amanda, mas acabei de ter relação, tem o sêmen, tá lá dentro, eu não posso lavar pra tirar? Não lava, põe o dedo, faz assim e tira o excesso dessa secreção. Pode ser o sêmen, pode ser o sangue menstrual, não importa. Você só passar o dedo para observar e tirar fisicamente o excesso, não tem problema. Mas não lava, não joga jato de água, não faça ducha vaginal e não passa sabonete dentro da vagina, que isso não é saudável. Terceira coisa importante, deixe a sua vulva e vagina respirarem. Então é um hábito muito bom para a saúde íntima você não usar calças e calcinhas quando possível. Então a gente sempre fala sobre dormir, que você pode tentar dormir sem calcinha, né, de saia, de camisola, assim, sem calcinha ou pelada mesmo, para que pelo menos no período da noite você deixe essa vulva, essa vagina respirarem e que ela fique menos abafada. Ah, mas e se eu quiser ficar pelado o dia inteiro? Pode? Pode, isso é o ideal. Não usar calcinha, usar saias longas e não usar, ou calças que são de tecidos orgânicos, como algodão, e não usar calças apertadas, de elástico, jeans, e que fiquem abafando muito a vulva. Isso é o ideal, mas é claro que a gente vive em comunidade, então a gente precisa se trocar para ir trabalhar e tal, por isso que a gente fala que a hora de dormir, às vezes, é o único momento que você tem para ficar deixando a sua vulva livre, respirando. Gente, desculpa, um parênteses agora, a iluminação mudou um pouco porque eu tive um probleminha técnico, mas para eu não perder o vídeo que eu tava gravando até agora, hoje acabou de acabar a luz, então eu tô só com a minha luz artificial aqui, sem ser a luz do teto, mas espero que vocês não liguem, eu vou continuar o vídeo porque faltam só algumas coisinhas para eu concluir. Tá bom? Então não notem aí que realmente mudou um pouquinho a iluminação. Bom, dentro ainda dessa questão de deixar a vulva respirar, a gente tem que falar sobre outras duas coisas. Roupas molhadas e protetor diário. Então, primeiro sobre roupas molhadas, né? Existe sim uma relação entre usar biquíni muitas horas na praia molhado e também roupas de ginástica que você suou muito e daí você fica muitas horas com aquela roupa abafando a vulva e infecções genitais. É claro que tudo que eu disse até agora, né, eu já citei que existem pessoas que são mais sensíveis, que qualquer pequena alteração no dia a dia, né, nesse abafamento da vulva pode já gerar algumas infecções, enquanto outras pessoas podem fazer isso sempre e não ter nada. Mas se você é uma pessoa que tem infecções genitais de repetição, ou se você é uma pessoa que quer cuidar bem da sua vulva, evite ficar muito tempo com o biquíni molhado, com o maiô molhado, ou com roupa de academia suada. O que eu oriento minhas pacientes? Não é necessariamente que você tome um banho, que você volte para casa e troque de roupa. Mas você pode sempre levar um biquíni seco ou levar uma calcinha nova para você trocar logo após a academia ou logo após entrar na água, no mar, se possível, para você evitar ficar muito tempo com essa roupa molhada em contato com a vulva. E o mesmo tipo de mecanismo de abafamento aí da vulva ocorre quando você usa protetor diário. Então, o protetor diário, ele é um absorvente que tem plástico e várias químicas ali naquele algodão para absorver o sangue menstrual quando você tá menstruada, né? Para isso que ele serve. Então, o protetor diário, quando ele é usado diariamente, esse nome, aliás, né, já diz que é para ser usado diariamente, mas ele é um produto que não é indicado por ginecologistas, porque ele abafa a vulva. E uma questão aí para vocês pensarem, ele tá protegendo quem? A calcinha, né? Porque qual é o problema de você ter a sua secreção diária ali, o seu conteúdo vaginal normal, que vai deixar uma manchinha na calcinha? Isso é normal,
Se isso está acontecendo, quer dizer que o seu funcionamento do corpo está dentro do esperado. Vagina seca, que você usou a calcinha por horas, tirou a calcinha e ela tá exatamente sequinha do jeito que ela tava quando você colocou, isso que não é normal, isso que não é comum. Então, não usem protetor diário. Se você é uma pessoa que tá tendo uns escapes, que tem medo de que vá ter algum tipo de coisa que vá sujar sua roupa a ponto de sair para calça, né? E não só na calcinha, o que a gente orienta é ande com mais calcinhas. É melhor que você troque de calcinha, por exemplo, a cada 4 horas e leve na bolsa e vai no banheiro e fica trocando de calcinha do que ficar usando protetor diário. Isso é uma coisa mais saudável para sua saúde íntima. E agora também falando de calcinha, quanto mais natural for o tecido da sua calcinha, melhor é para sua vulva. Então sempre dê preferência para calcinhas de tecidos como algodão, 100% algodão, do que calcinhas de tecidos sintéticos ou rendas, enfim. E quando você for usar essas calcinhas de tecido sintético, procure ver se elas têm pelo menos o forro que fica ali em contato com a vulva de algodão. Quando você for lavar a sua calcinha, não deixe ela secando no banheiro, porque o banheiro é um lugar úmido que aumenta também a chance de ter proliferação de fungos nas calcinhas. Então você pode lavar a sua calcinha no banho se você quiser, mas procure deixar ela secando em um lugar arejado, como no varal mesmo. Então transfira essas calcinhas e não deixe elas secando no banheiro. Outra coisa importante de se pensar em pessoas que têm infecções genitais de repetição é qual é o tipo de produto que você está usando para lavar a sua calcinha. Se é sabão em pó, qual sabão em pó, pode ser que a irritação da vulva ocorra também por causa dos produtos para lavar a roupa e não necessariamente dos produtos que você aplica direto na vulva. Falando um pouquinho agora sobre higiene no sexo e após o sexo especificamente. Quando ocorre a atividade sexual, existe ali um contato muito grande entre as secreções de todo o períneo da mulher, com também as secreções do seu parceiro ou parceira. Então existe essa indicação de que é uma boa higiene íntima, né? Uma coisa positiva que você, após ter relações sexuais, particularmente com homens, em que houve ali um atrito com a vulva, com o pênis e com a uretra, que a mulher ela se lave ali, nem que seja só com água, e urine, porque essa urina pós-sexo diminui a chance de ter infecção urinária. Acho que eu falei bastante sobre higiene, né? Espero que tenha ajudado vocês. Eu quero só fechar dizendo que conheça o seu corpo. É só através de criar o hábito de conhecer o que é o seu normal que você tem muito mais propriedade para identificar quando está acontecendo alguma coisa errada. E daí sim você ir procurar um médico. É muito comum, infelizmente, mulheres que não se conhecem, que não conhecem a sua própria secreção vaginal e acabam achando que esse conteúdo vaginal normal, aquela pastinha branca sem cheiro, é uma alteração. E daí ficam procurando diversos médicos que ficam passando remédios e ela fica se autotratando muitas vezes, sendo que ela não tem nenhuma doença, ela simplesmente tem uma vagina com secreção, que é o normal de mulheres jovens, né, de mulheres que não estão na menopausa ainda. Se tiver qualquer dúvida quanto ao conteúdo vaginal, procure um médico, porque existem alguns tipos de infecções genitais que precisam ser tratadas e que, se não tratadas, você pode ou transmiti-las durante o sexo para outras pessoas ou mesmo acabar desenvolvendo doenças mais graves. Tem algumas doenças, algumas infecções que podem subir para o útero e daí ter consequências mais sérias e que exigem tratamento. Por último de tudo, eu queria conversar um pouquinho sobre o cheiro da vulva. Tá aí um tabu, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que sempre coloca a vulva como fedida, que faz piadas com vulva e cheiro de peixe, que faz piadas de vulva, sai de perto. E isso, por mais que as mulheres às vezes riem, algumas mulheres, né? Eu não. Mas algumas mulheres podem achar graça, pode falar, isso aí não é nada demais. Mas esse tipo de pensamento, seja dito de uma forma agressiva, realmente alguém dizendo pra você uma coisa dessas, sério, ou na forma de piadas, isso vai internalizando na gente
esse grande medo, essa grande noção de que a nossa vulva, de que as vulvas e as vaginas são fedidas. E elas não são, mas elas também não têm cheiro de perfume. Elas têm um cheiro específico, que cada pessoa tem o seu cheiro, do mesmo jeito que os órgãos genitais dos homens também têm um cheiro específico, que também não é cheiro de sabonete. É um cheiro de pele, é o cheiro daquele homem. E a gente também, cada mulher tem o seu próprio cheiro. Então eu quero deixar essa reflexão para vocês pensarem que existe sim, às vezes, um cheiro ruim, um cheiro de suor, um cheiro de quem não tomou banho faz um dia. E isso se resolve com água, ou no máximo água e sabonete, com banho, né? Mas não há necessidade de você perfumar a sua vulva. Não há necessidade de você viver a sua vida prejudicando algumas atividades sexuais por esse grande medo do cheiro da vulva. É só através de você sentir o seu próprio cheiro, pôr a mão, identificar suas próprias secreções, que você vai cada vez mais se familiarizando com quem você é e como que é o seu órgão genital e como que é o seu cheiro, que você consegue normalizar isso. E saindo dessa noia de que a gente tem que ficar perfumando a vulva e de que a nossa vulva fede e tem cheiro ruim e que os homens não podem chegar perto. Infelizmente, é um relato muito, muito comum no consultório, o de mulheres que são mulheres libertas sexualmente, que são resolvidas, mas que, por exemplo, não permitem de jeito nenhum que o parceiro faça sexo oral nela, porque tem esse grande medo desse cheiro, que não existe, né? Enfim, espero ter ajudado. Eu sei que eu falei bastante coisa e isso são dúvidas muito frequentes, então se tiverem ainda alguns comentários ou coisas que eu acabei não comentando aqui, podem comentar aqui embaixo e a gente continua a conversa. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.